Nós vamos dar início ao debate do campus Porto Alegre entre os candidatos professora Cláudia e Marcelo Schmidt ao cargo da reitoria. Me apresento, sou Janaína Zanquim, vou estar mediando o debate hoje junto com o professor André, Rosa Conceição, Rosa Martins, desculpa, misturei, André. E a gente vai estar conduzindo hoje compartilhadamente a mesa. Combinamos com os candidatos previamente um debate um pouco mais reduzido. Os debates têm uma previsão de cerca de 3 horas e, em função do nosso adiantado, do cansaço dos próprios candidatos, propusemos um debate mais reduzido. Os dois concordaram, então nós teremos 4 blocos que eu apresento para vocês a seguir. O primeiro bloco é um bloco de exposição, onde cada candidato terá 5 minutos para expor as suas propostas. O segundo bloco será um bloco de debate entre os candidatos, com 2 perguntas de cada candidato para o oponente. Um terceiro bloco com o debate dos candidatos com a plenária. Este bloco será composto por perguntas que eu estarei recebendo ao longo do segundo bloco até a penúltima pergunta. Então, que todos possam estar fazendo as suas perguntas nessas folhinhas que vão estar comigo aqui na frente. Então vocês podem vir retirar. As escrevam e nos entreguem até a penúltima pergunta, até a terceira pergunta. Tá? O terceiro bloco, então, é esse, com as perguntas que nós vamos pré-selecionar, serão 6 perguntas. E o quarto bloco com as considerações finais de cada candidato. Pedimos a todos os presentes que, por favor, respeitem o direito de fala de ambos os candidatos, permitindo que eles usem da melhor maneira possível o tempo destinado a cada um e que reduzam as possíveis manifestações ao longo das falas. Agora o professor André vai proceder o sorteio da ordem dos candidatos que para a fala do nosso bingo, que está aqui na frente. Uma sugestão aos candidatos: a gente tem números ímpares e números pares. Tá? Então a ideia é que são 5 alternativas ímpares, 5 pares, para poder fazer esse sorteio da ordem de apresentação. Não combinamos previamente com os candidatos quem quer ser ímpar e quem quer ser par, mas eu faço uma sugestão, vamos ver se eles aceitam. A professora Cláudia é ímpar, o professor Marcelo par. É possível? Sim. Vamos lá. Lembramos a todos também que, por favor, celulares no silencioso para não interromperem os debates. Número 4, par. Professor Marcelo disse. Professora Cláudia respondeu. Não, par aqui. Isso. Pode ser. 5 microfones saíram do pedestal. Passa a palavra então ao Marcelo Schmidt. Vocês vão avisar quando estiver voltando um minuto. Avisa. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui no campus Porto Alegre para a gente debater a respeito da eleição. O debate é um momento fundamental para a definição do voto, para a escuta das propostas. E nós temos uma série de propostas que desejamos implementar no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Queremos transformar o Instituto naquilo para o qual ele tem potencial. Queremos fazer desse Instituto a melhor instituição federal de educação profissional e tecnológica do país. Essa deve ser a ambição de toda a comunidade. E por isso, discordamos da forma como ele vem sendo gerenciado. E apresentamos uma nova proposta. Em primeiro lugar, acreditamos na questão da gestão democrática. E o que compreendemos por gestão democrática? Compreendemos por gestão democrática os colegiados como elemento fundamental na administração. O colegiado do campus, acima do diretor-geral, o consup, acima do reitor. Entendemos que faz parte da gestão democrática a questão da primazia dos campi. É em cada campus que acontece de forma efetiva o Instituto. É lá que ocorre o ensino, a pesquisa e a extensão. E por isso o trabalho do campus tem que ser valorizado. A reitoria vive em função do campus, para o campus.
não existe sem o campus. A reitoria é o articulador das grandes políticas, é a fomentadora das alternativas para o Instituto, é aquela que tenta conduzir um processo harmônico, mas ela só existe em função do campus, para o campus. Acreditamos ainda, então, que essa descentralização é essencial para que a gente adquira um nível de competência cada vez maior. Acreditamos na eleição para diretores de todos os campos, inclusive dos campos novos. Além dessa questão da gestão democrática, a nossa proposta inclui, sem dúvida nenhuma, uma modificação no serviço prestado pela administração central. Temos convicção que somente a partir de um serviço baseado na excelência e na profissionalização, podemos ter o instituto que nós desejamos. Acreditamos que isso não ocorre agora. Identificamos problemas de gestão graves. Problemas tais como a construção dos campi novos, a regulamentação do estágio probatório, o enfoque que se deu à questão da insalubridade, o planejamento estratégico que temos. Não estamos no rumo certo. O que pretendemos fazer? Pretendemos ter uma atuação distinta no ensino, na pesquisa, na extensão, na administração, no desenvolvimento institucional. Distinta como, por exemplo, criando fóruns sistemáticos no ensino, fóruns de proeja, de integrado, de subsequente, fóruns que permitam que os coordenadores de curso possam trocar suas experiências. Criando um serviço de assessoria curricular na Pró-Reitoria de Ensino, estabelecendo uma política clara de EAD, aperfeiçoando o sistema de avaliação pedagógica, implementando o controle de egressos e de evadidos, revisando o plano de metas. Queremos mudar também na extensão, definindo as prioridades do Instituto, efetivando as parcerias, a aproximação com os países latino-americanos, os países de língua portuguesa. Sim. Queremos mudar a administração na questão das obras, no controle das obras, na questão de gestão de pessoas, que deve ser feito através de instrumentos claros, instrumentos de dimensionamento de pessoal, a modificação na questão da descentralização do orçamento. Queremos uma assistência estudantil implementada de fato em todo o Instituto, não só em alguns campos. Enfim, vislumbramos um Instituto diferente, com pró-reitorias tecnicamente mais preparadas, que apresentem soluções para os campos. Essa é a proposta que nós trazemos para essa comunidade. Essa é a proposta que nós desejamos que aconteça. Um instituto que, na verdade, realize todo o potencial para o qual ele foi criado. Que pegue tudo que recebeu de presente e frutifique. Há tantas ações que podemos fazer, ações que podem ser vistas na página. Muito obrigado. Passo a palavra para a professora Cláudia. Boa noite a todos e a todas que se encontram aqui nessa noite. É um prazer estar aqui no Campus Porto Alegre para que a gente possa, dentre os nossos 12 debates, poder discutir com o Campus Porto Alegre e apresentar a proposta de gestão para o próximo mandato de 2011 a 2015. Eu gostaria inicialmente de agradecer à Comissão Eleitoral, que tem realizado um brilhante trabalho na condução desse processo, que não é um processo simples, é um processo complexo, um processo que envolve 11 mil pessoas e que tem se pautado pela lisura e pela transparência ao longo desses 40 dias que tem sido o período de campanha. Gostaria de dizer que é inegável, nós não podemos negar que a educação profissional teve um avanço significativo nesses últimos anos. A Constituição do Instituto Federal é um deles. No que diz respeito ao Campus Porto Alegre, nós poderíamos citar, por exemplo, o orçamento, que antes era algo em torno de R$600 mil vinculados à universidade, e que hoje está em torno de R$2,5 milhões. Nós poderíamos também dizer a questão da autonomia na questão de criação de cursos, que antigamente dependia
Campus Porto Alegre dependia do Conselho Superior da Universidade Federal e que hoje pode realizar as suas discussões internas dentro dos fóruns e constituir novos cursos, inclusive um mestrado, o primeiro mestrado profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E é justamente nesses momentos de conquistas e avanços que nós temos que ter a serenidade e a tranquilidade para fazer a discussão dos rumos do Instituto. E nós temos feito, ao longo desses 2 anos, uma discussão sistemática com a comunidade, criando fóruns, comissões, para discutir todas as políticas do Instituto democraticamente, onde todos os nossos segmentos têm tido espaço para poder colocar as suas propostas. Ao longo dessa campanha, realizamos reuniões, realizamos encontros com toda a comunidade do Instituto, em todos os campos, inclusive nesse auditório, com a presença de diversos servidores do Campus Porto Alegre que fizeram as suas propostas, que encaminharam as suas propostas para contribuir para o plano de gestão. Dessas propostas surgiram 5 eixos norteadores, que dentro deles estão todas as outras propostas levantadas por toda a comunidade do Instituto. Primeiro, a humanização e a qualificação da gestão, das relações interpessoais do Instituto. A questão das relações interpessoais, ela não é um problema exclusivo do Instituto. Ela é um problema de todas as organizações da esfera privada e pública. Nós precisamos criar mecanismos que nos possibilitem hoje receber os inúmeros professores e técnicos administrativos que entram na nossa instituição. Como, por exemplo, uma semana de boas-vindas, onde eles vão ter acesso aos seus direitos, aos seus deveres, ao que é a proposta do Instituto Federal, a missão, a visão do Instituto. Nós precisamos também implementar um projeto que permita aos setores se conhecer. Muitas vezes nós não nos conhecemos, trabalhamos ao lado e não sabemos o que o nosso colega faz. Precisamos, segundo o eixo norteador, consolidar o Instituto. O Instituto é uma organização, uma instituição nova, acabou de ser criada, tem 2 anos apenas. Nós precisamos enraizar a sua missão na comunidade interna e externa. Precisamos fazer com que todos os nossos servidores entendam qual é a proposta do Instituto, para que possam reproduzir isso na sociedade civil como um todo. Precisamos também, um dos eixos norteadores, criar fóruns específicos da educação profissional que gerem protagonismo para o Instituto Federal. Um outro eixo norteador é a integração entre ensino, pesquisa e extensão, que não podem ser vistos separadamente. Precisamos articular essas 3 áreas dentro do Instituto. E, por último, o último eixo norteador, a descentralização e a qualificação da gestão. Não só no que diz respeito ao orçamento, mas sim nas discussões que devem ser feitas no campus. Eu espero, desejo a todos que a gente possa ter um bom debate, um debate propositivo, e que a gente possa, ao final dele, definir os rumos do Instituto para 2011 a 2015. Obrigada.